claramente o paciente teve um acompanhamento diferenciado, entendeu, porque eu estava ali, né, eu via ele semanalmente, né, eu falava: "Ó, durante a semana, às vezes eu entro em contato, fulano, como é que tá a sua pressão? Continua alta? Associa isso aqui, semana que vem a gente se vê. Me manda todo dia aí o valor da sua pressão", entendeu. "Ah, ó, daqui a, sei lá, uma semana eu quero ver uma creatinina sua, me manda". Então assim, é um outro tipo de relacionamento. Bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Eu sempre também gosto de parabenizar vocês quando vocês estão nessa live aqui, porque é uma live, qualquer um chega aí, qualquer um, não. É uma live onde você conquista algo, você chega em determinado lugar, você faz por merecer, né? Então, parabéns por estar aqui hoje. Pois é, né, eu nunca imaginei que ia estar aqui e tô, né. Não que eu nunca imaginei, mas assim, né, era, digamos assim, algo um pouco distante, mas cheguei. Fala pra gente aí, se apresenta de novo, da sua forma, do jeito que você quiser. Então, gente, assim, primeiramente, é um prazer estar aqui com você, Sidney. Na verdade, vou me apresentar para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Olívia, eu sou nefrologista, então eu sou carioca, dá para ver pelo sotaque, mas eu moro no Espírito Santo desde 2010. Enfim, fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro, né, fiz faculdade na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, fiz a minha formação em clínica médica, depois fiz minha formação em nefrologia na UERJ. E terminei a residência e vim morar em Vitória. E fiz toda a minha carreira basicamente no SUS. Então, ao contrário de muitos colegas que estão aqui com a gente, eu nunca trabalhei com convênio, porque eu fui trabalhar em clínica de diálise, onde os pacientes eram majoritariamente de SUS. Eu passei no hospital universitário, que eu estou lá até hoje, inclusive. Já tem 11 anos que eu estou lá. Sou professora universitária também, mas trabalho muito mais na parte, na verdade, somente na parte prática, também com pacientes do SUS, ensinando os meus alunos, entendeu? Então, toda a minha carreira foi em cima disso. E assim, na verdade, eu conheci o CVM num momento muito específico da minha vida, porque assim, para entender melhor, né? Eu sempre tive uma cabeça meio fora da caixa, assim. Eu nunca, eu sou médica assim por amor mesmo. Eu amo ser médica, assim, não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Mas por outro lado, eu tinha vontade de fazer algo diferente. Então, há muitos anos, há mais de 10 anos, que eu venho na minha cabeça pensando, tipo assim, como que eu posso fazer algo diferente, né? Sei lá, fiquei pensando, quero ser sócia de alguma empresa que não tem a ver com medicina, enfim, porque medicina para mim é engraçado, né? Porque eu nunca vi a medicina como meu ganha-pão. Eu sempre vi a medicina como uma coisa que eu amava fazer. Mas assim, eu entendia também que a medicina era muito, quer dizer, não é que eu não via como meu ganha-pão, deu para entender mais ou menos, né? Assim, eu pensava assim, a medicina nunca, não vai me dar, eu tô aqui por um sacerdócio, eu via a medicina como sacerdócio. Isso aí é uma coisa que muita gente aqui do CVM fala, né? E para mim era uma realidade muito grande. Então, ganhar dinheiro com medicina era uma coisa que não entrava muito na minha cabeça. Então, eu estava Sim. sempre ali, Você né? já estava buscando uma forma fora da medicina para ganhar dinheiro. Exatamente. Lá desde 2015 que eu venho pensando em possibilidades, e assim, eu sempre quis fazer curso online, não sei o quê. E aí, numa dessas, eu comprei o curso do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, sempre conto isso. E um dia eu vi você falando lá. Na verdade, eu vi o Érico falando de você, eu vi alguma coisa a respeito de você, eu achei muito interessante a sua proposta. Falei, vou seguir esse cara. E comecei a seguir, e assim, na primeira turma que abriu, eu já comprei. Eu não fiquei pensando muito, não. Não seguiu, não, tu não é do time que acompanha um ano, Não, meses. não. Se eu acho que vale a pena para mim, eu faço logo. Eu comprei, fui até a primeira a comprar. Ganhou o iPhone na época, né? Na época eu tinha um iPhone, entendeu? Mas eu estava vivendo de um momento muito difícil na minha vida pessoal, né? Eu tinha acabado de me separar, então assim, eu entendi que eu precisava, como é que eu vou explicar? Que a minha vida financeira precisava de um gás, entendeu? Porque quando você passa por esse tipo de coisa, que é bem difícil, inclusive, diga-se de passagem, você começa a rever algumas coisas na sua vida. Eu comecei a ver que eu estava dando muito plantão, eu estava sempre cansada, que quando eu estava com os meus filhos, eu estava sempre cansada, e que a minha renda, obviamente, caiu, e aí as coisas assim ficaram bem difíceis na época. E e aí eu vi o CVM como uma resposta, de alguma forma, entendeu? E aí comprei a turma. Comprei a turma 17. Entraste na turma 17. Isso, que foi em 2022. Me fala um pouquinho de como é que estava a tua rotina na época. A minha rotina, na verdade, ainda é a mesma de hoje.
porque eu ainda estou num processo de começar a abandonar as coisas, né? Diminuir. A minha rotina é todos os dias trabalhando, 2 sábados por mês, e isso, quando eu falo sábado por mês, é o dia inteiro de plantão, né? E aí a minha filha, principalmente, a minha pequena, eu tenho um casal de filhos, né? Bernardo e Beatriz, que hoje em dia tem 11 e 8 anos. E a minha filha reclamando, né, que eu não estava nunca em casa, que no fim de semana que eu estava com eles, eu estava trabalhando, que nem sempre eu conseguia trocar o plantão. Aquilo começou a doer muito, assim, sabe? E é uma coisa que ainda dói até hoje, porque eu não, por causa de outras coisas que aconteceram na minha vida, ainda não consegui, ainda não consegui, né? Eu falo esse ainda, sei que eu vou conseguir diminuir né? transição 100%, né? Mas, enfim, era isso. Então, a minha rotina era muito pesada, de plantão, feriado, não tem feriado, né? Então, se o... A diálise funciona de segunda a sábado, né? Isso porque eu não trabalho mais com pacientes agudos, internados, né? Isso eu abdiquei há alguns anos, porque eu sempre falava assim, domingo eu não quero trabalhar, porque domingo é dia de eu ir na igreja. Então, assim, por uma questão pessoal minha, eu não queria trabalhar domingo, mas de segunda a sábado, todo dia a dia, inclusive feriado. Então, eu estava muito cansada, assim, né? Muito cansada no momento de realmente de transição na minha vida, assim, um momento extremamente difícil. E enfim, eu comprei o curso. E quando eu comprei o curso, eu comecei a ver as aulas, e aí logo depois, Sidney, teve o CVM ao vivo de 2022. Para quem não sabe, CVM ao vivo é um encontro que todos os alunos do CVM, quer dizer, todos os que querem ir, né, vão. E é muito bacana, assim, eu já fui em 3, né? O primeiro que eu fui foi no final de 2022. E no final de 2022, eu acabei entrando na mentoria. Mas isso eu posso até falar mais para frente. Fato é que, naquele momento, eu enxerguei... Eu falei, porque assim, deixa eu voltar aqui numa coisa. Eu sempre gostei de ambulatório. Eu tenho uma característica de, assim, eu gosto muito de conversar com o paciente, eu gosto de fazer aquela consulta com tempo, com calma, de saber o nome da, sei lá, da mãe, da mãe não, porque eu trabalho com adultos, né? Mas assim, dos filhos do paciente, da esposa do paciente, eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de saber da vida, se o paciente está dormindo bem, se não está, se ele está, sei lá, coisas que muitas vezes as pessoas, às vezes, na correria, os médicos na correria acabam não vendo. E foi um dos motivos porque eu nunca quis trabalhar com convênios. Essa foi uma opção bem consciente minha. Eu falei, não quero, eu prefiro trabalhar no SUS. Porque aí também fiz uma carreira no SUS dentro do hospital universitário, basicamente, né? Então, assim, é um pouco diferente de repente, trabalhar num posto de saúde ou coisa do tipo, que infelizmente você não acaba não tendo a oportunidade que eu tenho dentro de um hospital universitário. Eu acabei, mas mesmo com isso tudo, eu estava tendo uma vida muito difícil, entendeu? Em muitos aspectos. E aí, enfim, eu falei, o que eu posso fazer agora? Eu nunca pensei em largar a medicina. Nunca, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu não acho que a culpa da minha vida é a medicina, a culpa é das minhas escolhas, né? Então, assim, eu não me arrependo de ter escolhido ser médica, porque eu realmente gosto do que eu faço. Só que eu fiquei pensando como que eu posso melhorar a minha situação. E eu tive, assim, foi muito difícil chegar no ponto que eu estou hoje, porque eu acho que muitas pessoas talvez se identifiquem com isso, porque, assim, como eu falei no início, medicina para mim sempre foi um sacerdócio. Então, cobrar, você imagina uma pessoa que fez toda a carreira SUS, né? Cobrar para mim era uma coisa assim. E aí eu comecei a fazer o consultório no primeiro momento por necessidade mesmo, né? E o CVM me ajudou a entender os passos que eu teria que dar na direção de ter um consultório que funcionasse de fato. Nessa época aí, 2022, quando você entrou, você não tinha noção nenhuma Nenhuma. do que fazer, nada. Marketing, vendas, Nada. gestão. Nossa, nada. Eu me lembro que na época eu abri um Instagram, e aí esse Instagram eu comecei porque eu entendi que eu precisava dar a cara a tapa, né? E comecei a fazer vídeos. Né? Hoje em dia. E assim, isso foi uma coisa boa, porque apesar dos pesares, apesar de todas as minhas dificuldades, o Instagram foi uma coisa que eu segui fazendo. Eu sou relativamente consistente. Eu falo relativamente porque de vez em quando a gente dá uma falha ou outra, né? Por conta da correria da vida, mas assim, eu não paro meu Instagram. Tem 3 anos que eu tenho um Instagram, que inclusive hoje em dia tem 21 mil seguidores. Poderia ser mais, mas já é um número expressivo, considerando a minha especialidade, que não é uma especialidade conhecida, entendeu? Uhum.
Então, eu comecei a fazer um Instagram da minha cabeça, assim, tipo... Aí, nesse meio tempo, minha mãe morreu, e aconteceu um monte de coisas, assim, que foram dificultando muito a minha caminhada, mas eu me mantive firme. E aí, nesse primeiro ano que eu, logo depois do CVM, no CVM ao vivo, eu tive, assim, foi muito importante aquele contato com as pessoas, eu nem conhecia ninguém ainda, mas eu vi ali um grupo que, e é isso eu já te falei, você vai lembrar disso. Falei, o que eu vi de diferente no CVM é que, assim, tem muita gente que fala de consultório, mas focando sempre em dinheiro, né? Você vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Não que dinheiro não seja importante, claro, mas, assim, o foco da gente sempre foi muito mais fazer uma boa medicina. Fazer uma Sim. medicina humanizada, fazer uma medicina com tempo, com o respeito que o paciente merece, né? Então, e o dinheiro seria uma consequência. Então, acho que o que me aproximou muito do CVM foi isso. Foi essa visão. Se eu estivesse num lugar que ficasse falando, faça isso para ganhar dinheiro e somente isso, eu não conseguiria ficar, né? Eu tô até hoje porque eu vi essa característica que se assemelhou ao que eu Ter penso. ido no CVM ao vivo, presencial, foi importante para que você conhecesse essas pessoas pessoalmente e percebesse essa intenção real das pessoas, é isso? Com certeza. Aliás, todos os CPMs ao vivo, eu já até comprei a passagem do próximo agora. Esse ano você vai palestrar, não é? Eu estou esperando isso aí. Eu já nem gosto de falar. Minha palavra, você sabe que minha palavra vale mais do que o meu carimbo ou minha assinatura em cartório. Então, Eu sei, mas no ano passado, no CVM ao vivo do ano passado, eu virei para você, eu acho, né? Ou a gente conversando, eu falei assim: ó, ano que vem eu vou palestrar. Você eu falou, falei, daí eu falei, claro, só precisa, bater 50K. bate os 50 mil e vai ser um prazer te convidar. E aí eu entrei numa meta, assim, porque, voltando no tempo aí, né? 2022 eu fui no primeiro CVM ao vivo. Foi muito Quantos, bacana, só que eu não conheci ninguém, né? Hã? nessa época aí você faturava quanto, 2022? Sei lá, Só no consultório, R$ 2.000, só particular. R$ 2.000, R$ 1.500, era bem pouquinho mesmo, assim. Tu começou literalmente do zero na turma 17, então, né? Não, literalmente do zero. Digamos que eu já tinha alugado coworking, já tinha entrado no coworking, estava fazendo uma outra consulta, mas assim, não ganhava R$ 2.000. Eu não tenho certeza absoluta que na época não tinha planilha, mas assim, era bem pouco mesmo, assim, era bem um bico mesmo, né? Uhum. E aí eu fui abrindo horário, né? Consegui mudar os horários. E assim, na verdade, o meu processo foi um pouco lento, quem olha assim, né? Mas assim, foi um pouco lento porque para eu desconstruir essa questão do consultório particular foi muito difícil. E na verdade é algo que, sendo muito sincera, eu continuo lutando contra isso. Não é uma coisa assim, porque eu entendo que as mudanças, elas normalmente não são assim de uma hora para outra, né? Podem ser. A gente até falou sobre isso num desses encontros que a gente teve, eu achei muito interessante. Às vezes você pode sim, de um dia para o outro, mudar. Eu lembro que você falou isso. Mas, Uhum. assim, eu acho que isso tudo influenciou mais recentemente. Mas eu precisei construir uma base. Eu Uhum. Sim. precisei construir uma base. Então, essa base foi importante para eu ter os resultados que eu tenho hoje. Porque a primeira coisa que eu precisei entender é que tudo bem cobrar uma consulta. Eu gosto muito de pacientes de SUS, sabe? E quem é meu paciente de SUS, sabe? Eu trato do mesmo jeito. Eu abraço, eu brinco, assim, eu tenho uma excelente relação médico-paciente, mas eu não tenho tempo, nem os recursos, infelizmente, né? E aí, mas desconstruir isso foi muito difícil, porque eu ficava pensando assim, poxa, mas eu já faço uma consulta boa, eu já escuto o paciente, já ouço, já dou atenção, não sei o quê, como é que eu vou... isso já é meu, né? Como é que eu vou monetizar isso? Porque para mim era assim, todo mundo é assim. Eu tinha essa mentalidade de que todo médico era assim. E isso, Uhum. na verdade, mudou. Eu sei que parece uma coisa meio. Quem ouve assim pode parecer uma coisa até inocente da minha parte, de fato é, porque eu vivo um mundo um mundo maravilhoso da Olivia, que eu acho que todo mundo é bacana, mas assim, com o tempo eu fui percebendo que nem todo mundo é assim, nem todo mundo se importa tanto, e enfim, né? Uhum. Infelizmente é verdade. Eu escuto muita gente falando assim: eu sou médica, mas eu queria mesmo era ser, sei lá, qualquer outra profissão, entendeu? Uhum.
eu fico olhando e falo assim, gente, mas eu sou médica e eu queria continuar sendo médica. E aí eu penso assim, poxa, eu vejo pacientes falando assim, não tenho saco. Eu vejo médicos falando, muita paciência. Eu tenho mega paciência. Então, assim, entender que eu tinha um trabalho, não melhor que de ninguém, de maneira nenhuma, mas assim, que eu tinha essa característica, que é importante para o consultório, foi importante, sabe? Mas demorou para eu chegar nessa conclusão. Então eu vou dar luz para isso, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente possa, né, o objetivo dessa live aqui é inspirar e ensinar, né? Então, que eles saiam daqui inspirados e que eles aprendam alguma coisa. O fato de você gostar do relacionamento médico-paciente, de você já se enxergar como uma médica que fazia uma consulta já acima da média, ou uma boa consulta, isso te ajudou a se perceber, né, dando certo no consultório, porque você já, né, se enxergava numa boa relação médico-paciente. Sim, eu me enxergava numa boa relação médico-paciente, mas eu tinha um problema muito sério, que era uma dificuldade extrema de cobrar. Mas, assim, Uhum. a ponto disso me gerar até ansiedade, assim. Olha que eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa extremamente calma. De verdade, eu sou muito calma. Para me tirar do meu, sabe, do meu padrão, tem que ser uma. E isso era uma coisa assim, ter que dar o preço da minha consulta era uma coisa que me gerava uma angústia, entendeu? Eu me sentia assim, uma mercenária. A gente já discutiu algumas vezes sobre isso, né? Mas assim, eu realmente me senti uma mercenária. E quando eu fui para criar programa de acompanhamento, que era uma coisa que o método CVM, para quem não conhece, orienta, que realmente isso muda o jogo, gente. Assim, não tô ganhando nada para falar isso aqui, tá? Tô falando a verdade mesmo. E o Sidney sabe, a gente sempre trabalha como é que é o marketing da verdade, ele sempre fala isso. Mas porque é verdade mesmo, assim, trabalhar programa de acompanhamento para mim aí foi um parto pior do que a consulta. Porque eu realmente tinha muita dificuldade de entender o que o paciente se beneficiaria com o programa de acompanhamento, entendeu? Eu não sabia, eu falava assim, mas eu já dou, ele já tem meu telefone, eu já faço de certa forma um pós-consulta. O que eu vou oferecer de diferente? Então, assim, para eu quebrar essa barreira, demorou, foi tempo. Então, eu entrei. Como é que você quebrou? Que pode ser a barreira de muita gente hoje aqui. Eu quebrei. Primeiro eu comecei a ver os colegas. Isso para mim foi muito importante. Tá no grupo, então, fez diferença. Mas fez muita diferença, assim. Assim, o dia que, na verdade, o meu primeiro ano de mentoria, a mentoria é um segundo passo dentro do programa, né? Para quem não sabe, então tem curso que você pode comprar, e só com curso você já vai ter bastante benefício. Porque de início eu não conseguia eu não conseguia nem entender como que eu poderia fazer um programa de acompanhamento, assim. Eu não conseguia entender como que dentro da minha especialidade eu poderia fazer. Até que eu assisti uma aula no CVM ao vivo de 2023, que foi o outro, né? Da Ana Cristina Issa, que é uma geriatra aqui do CVM, maravilhosa. E foi depois que eu vi o pai da Ana, o programa de acompanhamento, né, intensivo da Ana, que eu consegui vislumbrar o meu. Como a Ana é geriatra, eu falei, bom, geriatria e nefrologia tem coisas em comum. São Uhum. especialidades eminentemente clínicas, né? Então, assim, e aí eu fiz um protótipo, eu digo que foi um protótipo, foi o primeiro. E aí eu comecei, ao longo do ano de 2024, que foi o ano passado, porque assim, o meu primeiro ano de mentoria, não fiz nada. Não fiz nada, entre aspas, assim, né? Eu tive o apoio de vocês, eu que não estava dando conta daquilo, mas eu entendo que foi importante porque aquilo foi mudando a minha mentalidade aos poucos. Eu não consegui botar em prática as coisas, mas eu fui ouvindo, eu fui entendendo, eu fui. Nananã. Aí no ano de 2024, eu comecei a colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo. Aí eu criei esse protótipo do meu programa de acompanhamento, comecei a oferecer e comecei a vender os primeiros. E aí, quando eu comecei a vender os primeiros, eu comecei a ter resultado nos meus pacientes, isso foi a segunda grande coisa que mudou, que foi mudando. Eu comecei a ver, nossa, realmente, o paciente que está em programa, ele evolui diferente do paciente que não está em programa, né? Todo mundo precisa de um programa? Sendo muito sincera, não. Tem pessoas que não precisam do programa, sabe? Eu sou bem, digamos assim, né, honesta nesse sentido, né? Mas a pessoa que precisa, que tem indicação, faz muita diferença, né? Então, ver isso foi muito importante para que eu
começasse a ter confiança no meu próprio trabalho. E as devolutivas dos pacientes, né, a forma como eles iam se sentindo e tal, até que no ano passado, mas tudo bem aos poucos, né, então assim, porque como você está nessa fase aí de vender o programa, né, é importante falar que são alguns pilares que são trabalhados no programa, né. Sim, Então, um deles é a questão da, clínica que encanta, né, então assim, são os programas de acompanhamento, que é a conduta efetiva, a clínica que encanta, que é a questão da secretária, do lugar que se atende, né. Tem a consulta que converte, que isso é uma coisa que é muito interessante, que eu preciso melhorar mais. A gente acha que tem uma consulta boa, mas depois você vê que ela pode melhorar muito. É é isso incrível que eu ia te isso. perguntar, porque você falou que sua consulta era boa, e depois de conhecer o método e aplicar o método, você percebe, então, que melhorou E bastante e ainda tem o que melhorar, é isso? tenho que melhorar, com certeza. Eu não coloco ainda todas as coisas da consulta que converte em, ainda não coloco, mas isso é uma falha que eu tenho que consertar, né, mas assim, são muitas coisas para você administrar. Então, assim, já melhorei minha consulta, eu vi que tinha muita coisa para melhorar, e o resto eu estou melhorando aos poucos, né. E comecei a botar os pilares em dia, né. Então, assim, por exemplo, eu atendo num coworking e contratei uma secretária, em home office, né, uma secretária virtual, que me atende e atende outros colegas, né, outras pessoas. Mas já foi um passo, né, já foi um passo que me ajudou. Agora eu estou indo para um outro passo, mas aí, né, a gente pode até falar depois, né, que eu estou saindo do coworking e aluguei uma sala para mim. E vou Uhum. ter uma secretária, se Deus quiser, só para mim, entendeu? Porque já está me fazendo falta ter uma secretária só para mim, também porque eu vou para um local, é uma sala minha, né? Eu acho que quando eu tiver a minha sala, eu vou poder, isso vai ser um ganho, né? Porque eu vou poder fazer as coisas do meu jeito, né? E Sim. e e focar cada vez mais no consultório. Porque o que aconteceu é que ano passado eu entendo que, assim, 2022 foi quando eu entrei, no final de 2022, e 2023 foi o ano para eu começar a entender o que estava acontecendo. Mudar minha mentalidade, que era muito, assim, arraigada, muito, sabe, fechada, assim, nesse sentido de cobrar, de tudo mais. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa aberta, tipo assim, por mais dificuldade que eu tivesse, eu nunca me privei de ouvir e de tentar ver um outro lado. Eu só não conseguia botar em prática aquilo, entendeu? Mas, assim, Sim. eu nunca fui aquela pessoa assim, tipo assim, não, meu jeito que é o certo, e ninguém me convence do contrário. Nunca foi assim, né? Eu sou uma pessoa aberta. 2023, 2023 também, além de você ainda estar lidando com a questão da tua mentalidade, você estava lidando com várias questões pessoais também, né? Muitas questões pessoais que, se eu contar aqui, vocês choram, mas aí eu vou deixar isso para você ver ao vivo. Quem tiver curiosidade. Exato. Então, assim, é só Eu para tenho muitas questões contextualizar que pessoais, muitas questões pessoais, assim, de tudo depende tipo muito de do imaginar. contexto de cada um, né, Olivia? Por exemplo, você é uma teve várias questões pessoais que quem tiver no CVM ao vivo vai saber. Mãe de 2 filhos, passou por várias questões. É totalmente diferente de um contexto de, sei lá, uma médica que não tem filhos, que não é casada, que está saindo da residência, que não tem um pinto para dar água, né? Que é, por exemplo, o caso da Natasha, né? A Natasha, que ela entrou no programa CVM, ela estava na residência. Ela saiu da residência, ela já entrou na mentoria, e a Natasha hoje está beirando aí os 100 mil por mês, né? Natasha. Uhum. Mas é outro contexto. Então Totalmente. depende Eu tenho muito 20 do anos de contexto de formada. cada um. Eu tenho 20 anos de formada, estou fazendo 20 anos de formada agora, em agosto, né. Acho que eu estou fazendo agora, semana que vem eu acho que eu faço 20 anos de formada. Então, assim, vinda de um momento em que eu precisava ganhar dinheiro, entendeu? Que eu Uhum. precisava de cuidar dos meus filhos, cuidar da minha saúde, enfim, né, de todas as coisas que aconteceram na minha vida. Sim, Então, eu acho que dadas as condições que eu tive na minha vida, eu acho que eu primeiro que Deus me abençoou muito, assim, sabe, eu sempre dou crédito a ele, porque eu entendo que eu só tudo que eu consigo é por conta dele, mas, assim, ele me fez conhecer vocês,
e ele me deu coragem para continuar mesmo quando estava muito difícil, assim, entendeu? Então, Sim. assim, 2023 foi um ano muito difícil, em muitos aspectos. E aí, em 2024, depois do CVM ao vivo, eu lembro que eu saí de lá falando assim, eu vou começar, que eu entendi, 2020, assim, o CVM de 2023, eu entendi o que que eu era, eu fiquei um ano para conseguir fazer meu pai, pra você ter ideia. Foi difícil pra caramba, entendeu? Até porque não tem nenhum nefrologista, até onde eu sei, no CVM. Então, assim, eu fui desbravadora, eu acho, né? Pelo menos nesse grupo. Nesse grupo que eu quero dizer assim, no CVM, né? Não sei. Já teve algum nefrologista? Provavelmente sim, mas na mentoria, acho que Na mentoria só você, tem um. acho Porque que só o Denis já não está mais fazendo nefro. Na mentoria só tem eu sei. Então, assim, que mergulhou fundo de cabeça. Não quer dizer, se bem que tem muita gente que pode estar no curso mergulhando de cabeça, né? Porque o curso já dá sim, bastante coisa, né? O curso, se você for uma sim, pessoa disciplinada, que consegue botar as coisas em dia, o curso já, você vai voar com o curso, né? é, Porque a gente sempre fala do poder do grupo, né? Assim, para mim, a mentoria foi importante. Eu não conseguiria sozinha, até por conta de tudo que estava acontecendo ao meu redor, né? a gente tem Em muito, 2024 foi o ano da implantação, eu considero que foi o ano da implantação, assim, de começar a oferecer meus pais, a vencer esse medo de oferecer, a minha secretária, né? Foi um ano de consistência no Instagram. Eu tive problemas aí em algum momento. Não, mas isso não foi. Não, isso foi depois, já foi 2025, que eu tive que mudar o meu gestor de tráfego. Então, assim, várias coisas que foram acontecendo que vão gerando altos e baixos. Então, em 2024, meu faturamento foi, eu não sei dizer exatamente quanto, mas assim, tô deve com ter tua chegado, planilha. deve ter chegado uns 19 mil, eu acho, em 2024, talvez, 18. 2024, teu faturamento médio foi 12, teu faturamento máximo foi 19 e o mínimo foi 5. Então, 12 mil de média. Pois é. E aí, 2023, você saiu de 2022, 2 mil alguma coisa, 2023 deve ter dado uma subidinha, e aí 2023 eu não 2024, fiz planilha, não anotei nada. 24 eu fiz mais ou menos, então eu fiz, né? Nem lembrava que eu tinha feito. Mais ou menos, assim. sim, E eu saí, teve o CVM ao vivo de 2024, que foi do ano passado, novembro, né? E aí, Fortaleza. que foi em Fortaleza, maravilhosa terra. Adorei ter sido lá. É massa ver a evolução, né? O primeiro ano é um ano para aprendizado, para quebrar muitas crenças, mudança de mentalidade. E aí no segundo ano você começa já a aplicar e aí começa a ter resultado, que é o que eu sempre falo, né? Só não tem resultado quem não aplica. Quem aplica o método tem resultado. Ponto. É verdade, é verdade. Assim, eu ficava pensando assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu lembro que no CVM de 2000, até ano passado, a mentoria era 25K e 50K. E aí, ano passado, eu não tinha chegado nem nos 25. E aí, quando ele falou assim, agora mudou a mentoria, a menor é 50K e a outra é de 100K, eu falei, ferrou tudo agora. Porque eu não consegui chegar nem na de 25. Como é que eu vou chegar na de 50? Eu fiquei assim, falei, gente, é impossível isso para mim, né? É, eu tô E qual rindo foi o seu porque maior faturamento desse ano, em 2025? 20, 50. Então, eu tinha colocado que eu mandei lá no grupo assim, eu ganhei 55.500 e pouco. Só que uma paciente acabou não pagando no mês, mas eu fiz 54 e alguma coisa, ou 53 e alguma coisa. Mas passou de 50, entendeu? Que aí uma não pagou, mas a outra entrou, e aí deu uma. Mas foi 50 e pouco. Tem aí na planilha, eu escrevi. Em janeiro, né, em novembro, eu fui para o CVM ao vivo. Em janeiro, que é um mês ruim, né, normalmente, eu fiz 25. Eu bati 25 em janeiro, se não me engano. Aí, depois de janeiro, tive uns altos e baixos, assim. Teve até um. Aí, o que aconteceu? Em maio, acho que foi em maio, que eu tive um mês ruim, não lembro bem. A minha filha precisou Janeiro de 25 foi. Janeiro 25, março, abril 28, isso. Aí, maio foi junho. péssimo, eu acho, ou junho, não sei, porque a minha filha internou. Vários desafios, gente, ó, só Deus. A minha filha teve uma complicação, Mas uma complicação. não foi uma diarreia, não foi uma IVAS qualquer, né? Foi Não, ela fez uma. ataxia cerebelar aguda pós-viral. Minha Nossa Senhora. É, Uma coisa que é, não é tão comum, né?
Não é nada comum, foi horrível, assim, né? Graças a Deus ela tá 100% recuperada, louvado seja Deus, ela tá ótima. Mas foi um mês que, assim, que foi bem difícil, assim, obviamente, eu desfoquei de tudo, deixei tudo pra lá, enfim. E aí tive um faturamento bem ruim em maio, junho, né, porque maio foi o mês todo ela meio doente, febre, 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 no final de maio ela teve essa ataxia aí, que foi no mês internado, depois foi neuro, levamos pra neuro, não sei o quê. Junho também foi bem ruim. Aí quando foi engraçado, né, porque assim, eu tinha mais ou menos, o que aconteceu? Em maio, em abril, em maio, em junho, eu andei oferecendo uns programas de acompanhamento, mas eu ofereci e a pessoa ficou de pensar, ou então eu ofereci e falei assim, ó, a pessoa estava com pressa, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar, eu expliquei o que que era, eu vou te mandar pelo WhatsApp para você continuar pensando. E aí, quando aconteceu esse negócio da minha filha, eu simplesmente não voltei nesses pacientes. Mas eles estavam anotadinhos, né? Aí, quando foi em julho, teve algumas coisas aconteceram. Acho que isso é legal de contar. Eu já vinha trabalhando a minha mentalidade, né, e tudo mais, vinha oferecendo. Em janeiro, só voltando rapidinho, depois do CVM ao vivo, né, eu resolvi aumentar um pouco o valor da minha consulta. E assim, isso foi bem complicado, porque a minha renda fez assim, ó. Janeiro foi boa, mas depois em fevereiro caiu. Minha agenda fez assim, ó, despencou. Porque de alguma forma eu mudei o público, entendeu? E Aumentou aí, o teu preço de consulta de quanto para quanto? nessa ocasião estava R$ 500. Eu passei para 800 tudo. Eu passei para 850. 800, né, no Pix. Vamos botar valor de Pix. Quando é cartão, eu boto R$ 50 a mais. 800 a primeira vez e 650 retorno avulso. Mas assim, não necessariamente a pessoa que paga 500 na primeira vez vai pagar 800, entendeu? Então, assim, Uhum. eu realmente perdi alguns pacientes. Eu comecei a entender assim, bom, eu vou continuar trabalhando no SUS, é uma coisa que eu gosto, né? Hoje em dia eu não tenho vontade de sair do hospital universitário, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, me realiza de alguma forma, mas no consultório eu preciso cobrar. No consultório eu preciso cobrar. E aí eu comecei a entender isso com dificuldade, mas consegui. E aí vendo todas as aulas, né, de vocês, eu participo bastante das coisas, né? Sempre que eu posso, eu tô lá, mesmo que seja no plantão, com um fonezinho, né? Você sabe que é verdade. Dirigindo, mas eu tô sempre ouvindo, porque me dá uma injeção de ânimo. Aí teve, assim, aula que vocês falaram sobre fazer esteira de produtos, isso eu comecei a aumentar, assim, a minha... Ah, então, assim, eu fiz um PAI de DRC, de doença renal crônica, e fiz um de hiponatremia, fiz um de ITU de repetição, PAI de cannabis com DRC. Comecei a fazer um mistureba danado e criar um monte de coisa, tudo clínico, tudo pai clínico, sem nada de procedimento. Aí quando foi em julho, na primeira semana de julho, eu acho, né, Wilder, teve Aula da comunidade. uma aula da comunidade, foi essa, que eu participei, Foi. e que, assim, eu tava bem desanimada, né, porque maio e junho tinham sido meses bem difíceis, assim, bem ruins, tava super desanimada, e aí alguém falou alguma coisa lá, e em um determinado momento, acho que eu pedi a palavra, e aí eu perguntei algumas coisas para você, e você falou assim, você acha que você é capaz de bater 50K? Quando que você acha que você é capaz? Aí eu virei e falei assim, lembrei, eu falei, pô, tem um monte de pacientes que eu ofereci, e que eu não voltei a falar sobre isso. Aí eu falei, eu vou bater 50K em julho. E aí eu bati 50K em julho. Eu também aumentei o valor dos meus programas, porque por uma orientação sua também, né? Precificação lá, não sei o quê, nananã, isso ajudou. Então, assim, eu nem vendi tantos programas assim, mas como o ticket era mais alto, eu acabei conseguindo bater, entendeu? Tô olhando tua planilha aqui, ó. Se fosse só de consulta, tu teria faturado em julho só 10 mil. Exatamente. E aí, quando junta PAI e passes, de PAI e passe foram 44 mil. Isso. Exatamente. Então, para que todo mundo capte, para que todo mundo entenda, para que todo mundo perceba que para o clínico os programas de acompanhamento realmente mudam o jogo. E não só para o médico clínico, né? Muda o jogo para o paciente também. Porque aí eu queria que você falasse um pouco disso, Olivia. Como que hoje você vê, assim, já tem aí o que vários pacientes que você acompanha há um tempo, há meses, né? E tu consegue ver a diferença que está próximo desses pacientes estarem próximo de você estar, né, realmente comprometida, né, no nível maior, né, de gerar resultado para esses pacientes.
Qual é a diferença que faz isso hoje para ti? E no resultado dos pacientes? Assim, eu vou ser muito sincera com você, né? Para aquele, como eu falei, eu tenho pacientes que não precisam. São muito corretos, vêm de tempo em tempo, estão com a função, por exemplo, né, no meu caso, a função renal estabilizada, tá tudo bem, tudo bem. Mas, por exemplo, quando eu pego um paciente, vou dar um exemplo, né? Um paciente que eu peguei uma senhora que veio por uma indicação de outro médico, com uma hiponatremia. Hiponatremia, talvez vocês se lembrem, é um negócio complicado, né? E ela chegou, eu já tinha tido várias internações e assim, né, uma situação desgastante para ela, que ele só já tinha caído, né? E aí eu propus programa de acompanhamento para ela. Não propus na primeira consulta, esperei o retorno, né? Isso é importante falar, tem pacientes que eu ofereço de cara, tem pacientes que eu ofereço no retorno. Depende muito da minha avaliação, do que eu preciso de exame para entender o que aquele paciente precisa, né? Bom, no caso dessa paciente, eu ofereci no retorno. E ela pagou um programa de 5 consultas. E assim, ela se sentiu muito mais segura para começar. Eu estou dando só um exemplo para responder a sua pergunta, tá? Mas isso se aplica a todos os outros. A segurança do paciente é muito maior, isso é um fato. Essa semana não, que hoje é segunda, né? Semana passada, eu vim de um programa de acompanhamento, foi muito interessante, que o paciente falou para mim, ele já tinha feito um programa antes, né? Parou. E aí agora ele falou assim, doutora, eu quero fazer de novo, porque eu não quero ficar te perturbando. Eu te mando mensagem pedindo receita, eu te mando mensagem pedindo não sei o quê, então assim, eu não me sinto bem, eu quero voltar a fazer programa de acompanhamento. Porque Olha aí que eu me massa. sinto à vontade de perturbar, digamos assim, entendeu? Exato, Então, exato. abre, assim, o paciente ele se sente mais seguro, ele se sente mais, ele mais, não, a palavra não seria apto, né? Mas assim, ele se sente mais à vontade de te perguntar, te questionar, enfim, tudo mais, né? Fica sem vergonha, né? Ele fica sem vergonha, exatamente. Ele não tem E vergonha de perguntar, de te pedir ajuda. Quantos pacientes podem estar nesse momento com uma dúvida em relação ao efeito colateral, uma dúvida em relação a se pode alguma coisa ou se não pode, e ele não pergunta para o médico porque ele tem vergonha, né? sim, sim. E os resultados, eles são assim, né? Eu poderia citar vários exemplos aqui, não vou citar, mas assim, poderia falar de várias situações assim que claramente o paciente teve um acompanhamento diferenciado, entendeu? Porque eu estava ali, né? Eu via ele semanalmente, né? Eu falava, ó, durante a semana, às vezes eu entro em contato, fulano, como é que tá a sua pressão? Continua alta? Associa isso aqui. Semana que vem a gente se vê. Me manda todo dia aí o valor da sua pressão. Entendeu? Ah, ó, daqui a, sei lá, uma semana eu quero ver uma creatinina sua, me manda. Então, assim, é um outro tipo de relacionamento, sabe? Então, por exemplo, essa semana eu renovei um pai, uma passada, renovei esse outro. é, enfim, e a gente vai questionando. É o que eu falei já uma vez, assim, os desafios, eles continuam. Então, não é que você. Não é um conto de fadas, assim. Ah, eu bati 50K a partir de hoje, vou sempre bater 50K. Não, é um trabalho contínuo. Você tem que continuar buscando, trabalhando, se esforçando, oferecendo o seu melhor, tendo alguém para te ajudar nesse processo, e é uma secretária muito importante. E o grupo, né? Porque o grupo ele te traz uns insights assim muito bacanas e mais do que insights, né? Quer dizer, eu aprendo muito lá, com certeza, mas eu acho que o que mais faz sentido é o apoio mútuo. É você, tipo assim, tá desanimado, porque você desanima. Mesmo quando você tem resultados, você tem altos e baixos. Isso é fato, entendeu? Isso é da vida, é da vida. Mas quando Uhum. você. Primeira coisa, assim, eu acho que bater esse valor para mim foi muito importante, Sidney, para me dar uma certa autoconfiança, no sentido assim, de que, pô, meu trabalho é legal, sabe? Poxa, eu ofereço melhor. Tem pessoas que confiam em mim. Porque eu sei que meu trabalho é legal, mas assim, vender o trabalho legal é difícil, entendeu? Então é nesse sentido. E dá trabalho? Dá trabalho, pra caramba, assim. Paciente de programa de acompanhamento dá trabalho. Você tem que estar disposto a isso também. Porque às vezes a pessoa vai preferir dar plantão, terminar lá, bater o pontinho, tchau, e chega em casa, não tem nenhum tipo de
nenhum tipo de tarefa, né? Mas assim, eu tenho trabalho. E é uma coisa que eu preciso aprender a administrar, que eu ainda não estou conseguindo administrar como deveria. Mas eu acho assim, que são processos, são degraus que você vai subindo, entendeu? E aí tem um detalhe também que eu quero trazer que você não trouxe nesse contexto de agora eu tô tendo muita demanda de paciente. Mas quanto é que você está, cada paciente desse, no mês de julho, quanto que você está cobrando no teu programa de acompanhamento que tu cobra mais hoje? 13.600 13.600. um programa anual. Um paciente te pagando 13.600. É diferente, é total. Qual que é a diferença de um paciente que está dizendo assim, doutora, eu escolho a senhora, eu quero ser cuidada pela senhora no próximo ano, nos próximos 6 meses. E tá aqui, ó, vou pagar e dar assistência para esse paciente. É diferente de você receber R$ 100 numa consulta que você tem que atender um paciente ali uma vez a cada 6 meses, 3 meses, 4 meses. É uma sensação de valorização, né, e de confiança, né? Você sente que a pessoa confia em você. E tipo assim, por exemplo, essa paciente, né, no caso da hiponatremia, que foi quem fez esse programa anual, primeiro ela fez um de 4.900 e agora ela renovou com um de 13.600, entendeu? Então a gente está Anual. falando de R$ 20.000 que ela já está investindo no Isso, acompanhamento contigo, investindo isso, na saúde dela através do acompanhamento contigo. isso. E ela falou assim: não, mas eu não largo a senhora nunca. E o vínculo que se cria, né? Que você cria com ela, que ela cria com você, né? Total. Esses dias eu fui deixar um negócio na casa dela, lá na portaria. Falei, ó, tô passando aqui, vou deixar um negócio aqui pra você. Uma receita, né? Aí ela falou, não, você sobe aqui, não sei. Fiquei 2 horas na casa dela com a minha filha. Ela mostrou a casa Dando toda, fez café, ficou brincando com a minha café. filha. É, eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de ir na casa de um paciente assim. Olivia, eu preciso te fazer algumas perguntas aqui que são chaves, principalmente para o momento que as pessoas que podem estar assistindo ou que vão assistir essa live aqui, elas estão, que é, primeira pergunta, você não teve receio de, pô, será que vale o investimento de entrar? Você entrou no programa CVM, você renovou a mentoria 2 vezes, mesmo sem ter dinheiro, né? Não estava com dinheiro sobrando. Tive, com certeza. Porque a primeira vez eu paguei no curso, tava mais caro até do que é hoje em dia, eu acho. Mais de 7.000. Uhum. As 3 mentorias. Renovei 3 vezes. Eu tive dúvidas, sim, mas eu sou uma pessoa que eu não deixo muito medo me paralisar, não. Assim, eu posso até demorar um pouquinho, pensar, mas eu vou, eu encaro. Porque, gente, assim, ó, a sua chance de mudar de vida é fazendo algo diferente. Aquela história que é uma frase muito falada na internet, né? Já virou até meio clichê, mas é uma grande verdade. Não adianta você fazer, esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E se você não arriscar, você nunca vai conseguir nada. A gente é médico, né? A gente trabalha. Graças a Deus, nós ainda temos a facilidade de fazer renda extra com uma certa facilidade comparada com outras profissões. Estou nadando em dinheiro? Nem um pouco, nem um pouco, por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida, entendeu? São desafios diários e semanais e mensais. Mas assim, se eu não tivesse dado esse passo, eu não estaria aqui hoje. Essa era uma pergunta que eu ia te Mas fazer. Quanto tempo você acha que demoraria para você não tivesse entrado para você estar hoje? não existe tempo que demoraria, eu não chegaria. Talvez eu tivesse desistido. Não desistir porque eu sou uma pessoa que desiste fácil das coisas, não por isso. Agora, sim, seria porque talvez eu não visse sentido, né? Eu ia falar assim: acho que isso aqui não tá valendo a pena o meu tempo. Mais por isso do que por medo, vou desistir porque eu não tô conseguindo. Não, é por não ver sentido, entendeu? Eu acho que eu teria desistido. Não existe, eu não teria chegado. Eu acho que eu não chegaria nunca se eu não tivesse ajuda. Eu precisei de ajuda, entendeu? Existem pessoas que vão conseguir. Principalmente por uma coisa que é muito fora da minha realidade, porque, tipo assim, estudar para um concurso público, meu cérebro é treinado para isso. Eu sempre fiz concurso, sempre passei, graças a Deus, facilidade de passar. Para algumas coisas é muito natural para mim, mas um consultório particular não era natural para mim. Uhum. E aqui, ó, tem a pulseirinha aqui também, eu esqueci de falar. Ela tá caindo, eu preciso cortar ela. Eu tenho que cortar duas, a de 25 e a de 50. Essa Corte. pulseirinha aqui, gente, é uma pulseirinha
Eu sou boa para fazer propaganda para você. Fica à Fica vontade. combinado. Ó, eu vou fazer até dar certo. Isso aqui é uma pulseirinha que a gente recebe no CVM ao vivo. E a pulseirinha não tem poder para nada, tá? Mas ela me lembra. A pulseira em si não tem poder, mas eu olho para ela e eu falo assim: não, eu vou fazer até dar certo. Entendeu? Ela ajuda nessa motivação. Eu vou mandar um Sim. vídeo para você. Uma outra pergunta que eu preciso te fazer é: o que que hoje para ti é natural e que antes de você conhecer o método CVM, de você entrar no programa CVM, por exemplo, você não era natural? Tipo, era totalmente, não, isso aqui não é para mim, mas hoje é natural. O Instagram eu comecei antes de vocês, mas assim, à medida que eu acho que o Instagram foi naturalizando. Não sei se exatamente pelo método ou pela minha constância, eu não sei te dizer. Mas O foi uma coisa que Instagram foi para ficando ti é de natural. boa. Ah, Instagram pra mim é de boa. Apesar que os primeiros vídeos foram toscos, mas eu não tenho nenhuma dificuldade com câmera, assim. Isso pra mim é muito fácil, assim. Eu brinco que eu nasci com uma pra me comunicar de alguma forma, assim, entendeu? Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Assim, o que eu não vou dizer que é 100% natural, mas que já melhorou muito, foi realmente apresentar os programas de acompanhamento. Principalmente para alguns pacientes. Pra alguns ainda me travam, assim, um pouco, assim, mas já consigo, quer ver uma coisa que aconteceu que me mostrou que é uma naturalidade que eu não tinha de jeito nenhum. Foi um desses pacientes que eu te contei que tinha feito um programa inicial e que depois eu ofereci o anual, né. E aí a pessoa falou assim para mim: "Ah, mas eu acho que a gente não vai fechar o anual não, porque o paciente, né, não faz as coisas direito, não segue as recomendações direito, então a gente está achando que não vale a pena renovar o programa". Em outros tempos eu teria dito assim: "Ah, tá bom, fica à vontade. Tudo bem, se você mudar de ideia eu tô aqui". Mas dessa vez vocês sempre falam, né, posicione-se pelo paciente. Dessa vez eu fiz diferente, assim, eu virei para a pessoa e falei assim: "Mas é justamente por isso que você tem que fazer o programa de acompanhamento, porque a pesso olha só os ganhos que a gente teve, isso. E aí e ela não se ela tivesse comigo em cima, de vez em quando a pessoa dá uma fugida, se você fugir vai perder todos os ganhos, você vai perder a oportunidade de ter um acompanhamento que é essa pessoa que precisa. Pessoa que é mega disciplinada, que faz tudo, não precisa de mim. Porque eu tenho paciente assim, entendeu? Dá Sim, 3 meses, ela manda mensagem para mim e fala assim: "Me passa o pedido de exames que está na hora de voltar na consulta". Essa pessoa nem oferece programa de acompanhamento, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma necessidade, tá bem. Se um dia precisar descompensar é outra história. Agora, então isso foi uma coisa natural, que eu até me estranhei depois que eu fiz, e aí eu consegui vender. A família pensou e no dia seguinte falou assim, o de 12, falou assim: "Não, a gente vai querer". Falei: "Gente, eu usei uma persuasão ali real, verdadeira". Falei: "Cara, vai perder todo o programa, estabilizou a função renal, melhorou dor, fez não sei o quê, nã-nã-nã, a pessoa tá ótima", entendeu. ou Mas eu seja, isso que você fez é a tradução literal da nossa frase de camiseta, né? Vender na medicina é ajudar. Se você não se posiciona pela saúde desse paciente, esse paciente vai embora, como um bom ser humano, vai procrastinar, não vai fazer, vai piorar, vai para diálise, vai para fila de transplante ou vai morrer. O que que você vive hoje que você não imaginava que fosse estar vivendo isso tão rápido? Não, eu acho que apesar de eu ainda não ter feito uma transição como eu gostaria de ter feito e como eu preciso fazer, primeira coisa que eu consigo vislumbrar isso, para o curto prazo. Isso para mim antes era assim: "Não vou conseguir", entendeu? Então assim, eu já consigo imaginar daqui a 2, 3 meses, tal lugar, eu não vou estar mais, entendeu? Coisa que, caraca, era impossível isso, entendeu? Então essa é a primeira coisa, a esperança, sabe? A Uhum. segunda coisa é o meu consultório, que o meu eu comecei a ver que o coworking já não estava mais valendo a pena financeiramente e conversando com meu marido, ele me incentivou, falou: "Vamos alugar uma sala para você". Inclusive ele não está aqui agora, porque está lá na reforma da sala, nesse exato momento. Ele me deixou aqui e foi para lá. Ele só pode fazer as coisas de noite, ele está lá, né, ajudando nas coisas. E aí, cara, eu vou ter um consultório meu, assim, por mais que seja alugado, é meu. Tipo assim, vou botar minha logo, sabe, vou botar as coisas do meu jeito, assim, tudo bem, como eu tô te falando, tudo está sendo muito, assim,
tem que ser muito pensado por conta de dinheiro, tal, tal, mas assim, as coisas estão acontecendo, entendeu? Eu nunca imaginei que ia ter um consultório. Por exemplo, em janeiro desse ano, eu fui na casa de um dos sogros da minha irmã, e eles falaram assim: "Ó, tem uma balança aqui. Você quer essa balança para você usar no seu consultório?" Essas balanças grandonas, assim, robustas, né? Com, enfim. Aí eu falei assim: "Eu quero." Eu trouxe lá de Teresópolis a balança de carro até Vitória. Eu falei assim: "Mas quando que eu vou usar isso, gente? Quando que eu vou ter um consultório?" Mas eu trouxe, assim, na fé. Falei: "Não, mas o dia que eu tiver, eu vou usar essa balança." E eu falei: "Gente, em 6 meses eu já tô, tipo assim, com um lugar que eu vou colocar a balança, né?" Então, assim, isso é uma coisa que eu também jamais imaginaria. Ter uma secretária só para mim também, sabe? Ter uma logo minha, essas coisas assim, né? Porque, e começar a ver o consultório como realmente a minha empresa, né? E oferecer um serviço de qualidade para os pacientes, assim. Então, assim, eu já vou colocar uma nutricionista para trabalhar comigo. Talvez eu tenha uma psicóloga para a gente fazer um serviço diferente. Assim, o serviço que eu faço no hospital universitário, eu tenho vontade de fazer particular, entendeu? Com equipe multidisciplinar, sei lá, é um sonho. O paciente renal precisa disso, entendeu? Antes não era nem, você não conseguia nem imaginar estar no seu consultório, estar saindo de alguns vínculos e agora você já consegue imaginar isso. No caso do consultório, mais do que imaginar, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu quero, se Deus quiser, no CVM ao vivo, já vou estar com fotos lá para mostrar. E assim, ter tempo para os meus filhos, né? Isso para mim é muito importante, assim, porque eu já fico metade do tempo com eles só, né? Então, se na metade do tempo que eu tô com eles, eu tô trabalhando, não faz sentido. Você está escolhendo o caminho do consultório particular pensando nos seus filhos. Total, total. E da Então, minha saúde também. a sua saúde, você E dos meus mais pacientes também, entendeu? De poder dar o melhor para eles, né? Na verdade, são muitas coisas que eu penso no meu casamento, para não acontecer de novo o que aconteceu. Porque se você tem um casamento, cuide dele, entendeu? Porque não é legal. Separação, divórcio, não é uma coisa legal. E aí, então, eu casei de novo, Deus me deu uma nova oportunidade, eu preciso cuidar desse, né? se você pudesse dar um recado agora, bem autêntico como você foi nessa live aqui, para quem está em cima do muro aí, será que eu entro? Será que vale a pena? Eu diria que não deixa a dúvida paralisar você. A gente nunca vai ter 100% de certeza. Até para ter um filho, né? Às vezes você tem dúvida: "Pô, será que vale a pena nesse mundo difícil ter um filho?" As decisões da vida são assim, né? Acho que quase nada do que a gente faz com certeza absoluta. Então, meu pai me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele me falou isso quando eu entrei na faculdade de medicina. Eu passei na faculdade de medicina e eu falei assim: "Nossa, pai, tô tão feliz que eu passei na faculdade, mas vai demorar 6 anos para eu virar médica." E meu pai falou assim: "Minha filha, o tempo vai passar, independente de você fazer ou não fazer a faculdade. Então, os 6 anos vão passar. Então, que nesses 6 anos você faça o seu melhor." E assim, essa frase do meu pai, que é uma frase que, né, provavelmente muitas pessoas pensam dessa forma, mas assim, para mim ficou muito marcada, porque eu não adio praticamente nada na minha vida, sabe? Eu respeito o meu tempo, é diferente. Por exemplo, eu entrei na mentoria, não consegui dar conta no primeiro ano e tá tudo bem, não deu para mim, entendeu? Não deu. Também não vou ficar me lamentando, sofrendo, não dá. É vida que segue, não deu, a gente segue em frente. Mas eu não procrastino, eu sou uma pessoa procrastinadora com um monte de coisa, mas para esse tipo de decisão eu não sou, porque eu acho que o tempo vai passar. Tipo assim, vai passar de qualquer forma. E se você ficar esperando para tomar decisões que podem mudar a sua vida, mais tempo vai demorar lá na frente para você ter o resultado que você quer. Se você não tiver uma dificuldade financeira, tipo, absurda, se você não estiver passando por uma situação realmente assim, ou então, se você está num momento emocional muito difícil, que realmente você não vai conseguir fazer, você tem que pensar se vale a pena. Mas se não, se for aquela dúvida, tipo assim: "Pô, será? Será? Ah, eu posso pagar, né? Mas será?" Arrisca. O que que você tem a perder? Você vai pagar, sei lá, quanto que tá aí o valor, R$ 5.000, R$ 497 por mês. R$ 6.000, mas o máximo que vai acontecer é você falar assim: "Ah, não é para mim." E a vida vai seguir. Agora, se for para você, Se você pode estar for. tendo uma grande oportunidade. E quando eu vejo, assim, o que mais acho bacana no grupo lá é quando eu vejo eles contando coisas, histórias de pacientes, assim, que a vida foi transformada pela atitude deles, entendeu? E aí que essas pessoas que talvez se não estivessem lá vendendo programas de acompanhamento, tal, a pessoa não teria esse resultado, entendeu?
Então, quando eu vejo essas histórias, isso me anima. Eu falo, pô, é bacana isso aqui, é um movimento muito legal, né? Então, o CVM não é uma seita, gente, não é uma seita. É somente um grupo de médicos que se admiram mutuamente, né? A gente tem um relacionamento muito legal, todo mundo fica doido pro CVM ao vivo, porque é muito legal. E a gente aprende muito uns com os outros. E assim, você não tem nada a perder. Eu vou tangibilizar aqui, ó, já que a gente está falando de mentoria, e em 2024, o faturamento do ano todo foi menor do que o faturamento do teu faturamento dos primeiros 6 meses, 7 meses. O faturamento de 2024 todo foi menor que dos primeiros 6 meses de 25. E Mas é porque o CVM ao vivo de 2024, eu saí de lá com mais força e decidida. Eu falei, eu vou fazer esse trem aqui dar certo, entendeu? e se a gente for juntar os dois, Olivia, a gente está falando de 300 mil reais que você já faturou. Assim, Sim. só o que está em 2 anos de planilha, porque 2023 não teve planilha. Você não preencheu, mas 6 mil reais lá, os 7 mil reais que você pagou, já voltou há muito tempo. Aqui é onde o negócio começa a ficar interessante. Daqui para frente, provavelmente nos próximos meses, você vai faturar mais do que antes. E no ano que vem, você vai faturar muito mais do que nesse ano. Você vai ficando cada vez melhor nesse negócio. Muito obrigada por tudo, tá bom? Obrigada mesmo. Beijão. Foi um prazer. Um abraço, gente. Tchau, tchau.